Boa noite, pessoal. Estamos aqui reunidos mais uma vez para conversar sobre assuntos de espiritismo. E hoje quem vai fazer a nossa palestra é a Priscila Galdino, lá da FEMP de Boituva. E para começar, como sempre, eu tirei um trechinho do Evangelho antes de entrar com vocês. E o tema que saiu para a gente hoje é Fora da caridade não há salvação. E bem no comecinho dessa parte, ele fala assim que a caridade é a resposta para quem está na terra e para quem está no céu. E isso é muito verdade. Ela vai guiar, né? O caminho da caridade é o que guia a gente, para a gente evoluir através da nossa encarnação aqui e também nunca parar de trabalhar do lado de lá e conseguir alcançar os patamares cada vez maiores. E até nessa situação que a gente se encontra agora de Covid, de quarentena, né? A caridade é um dos meios que a gente pode, né, desenvolver para poder ter mais assertividade, mais calma, né? Afastar as coisas ruins da gente nessa situação, né? Quem está em casa, preso em casa, né? Tem inúmeras formas também de fazer a caridade, mesmo estando em casa, né? A tecnologia, a internet está aí para que a gente possa alcançar o mundo inteiro, né? Então, primeiramente, eu agradeço a todos que vão nos acompanhar hoje, né? E vou deixar aqui com a Priscila, que vai falar de animismo e mistificação. Priscila, por favor. Obrigada, Mari. Boa noite a todos. Mais uma vez, né? Estamos aqui nessa live reunidos com os amigos espirituais, com os nossos amigos da FEMP, os nossos amigos da internet. É muito bom, é um prazer estar aqui, é gratificante também, porque nos faz estudar, né? É um conhecimento a mais para a gente e automaticamente a procurarmos praticar aquilo que vamos aprender. Então, hoje eu vou falar sobre animismo e misticismo. Eu fiz umas anotaçõezinhas básicas, né? Super básico. Então, vamos lá. Animismo quer dizer, ele é do próprio indivíduo. A palavra animismo foi criada pelo doutor russo Alexandre Aksakov, no livro Animismo e Espiritismo. O animismo não existe Kardec não colocou essa palavra animismo dentro do espiritismo, né? Mas o Alexandre, esse doutor, ele veio explicar o significado do animismo. E procurando, né, nós comentamos muito isso nas casas de orações, nos centros espíritas. O animismo é inevitável no começo da educação mediúnica. As comunicações são 80% anímicas e 20% mediúnicas. Mas, com o passar do tempo e o médium se educando, educando a sua mediunidade, ele vai ter uma perfeita integração entre ele e o plano espiritual. E essa integração ele passa a ser, quando ele tem afinidade, ele vai se dedicando, ele passa a ser 95% mediunidade, né, do espírito, no caso do espírito, e 5% dele, né, o animismo dele. Então, 95% do espírito e 5% do médium. Mas isso é com o passar do tempo, é com o estudo, é se educando. No fenômeno anímico, o próprio médium que se comunica, sendo assim, ele é uma comunicação autêntica. O que é o animismo? O animismo é vou tentar explicar mais ou menos assim. Nós temos várias vidas. Nós reencarnamos e temos várias vidas. Nessa vida eu vim com, digamos assim, dom, entre parênteses, né? Porque a turma costuma dizer, é um dom. Mas eu vim com essa mediunidade. E quando eu começo a elaborar, estou trabalhando, quando eu estou concentrado, o que acontece?
ela vem de mim. O animismo é o que é meu. Não está errado, porque é algo meu, é verdadeiro, é algo que está guardado na minha caixinha de lembranças, na minha caixinha preta, digamos assim, né? Aquelas lembranças de vidas anteriores. Quando eu estou em concentração, quando eu estou me dedicando a algo, concentrando, eu começo a projetar algumas vivências que não deixa de ser uma verdade, porque realmente eu vivi aquilo. Isso é autêntico do médium. O animismo, então, significa a projeção da alma do próprio médium, que em dado momento vem à tona. É a projeção daquilo que eu já vivi. Isso é como se quando você está em certo lugar, você sente um cheiro. Isso te remete nessa vida, nessa encarnação, a lembranças da sua infância. Vamos supor, você está em uma festa, você sente um cheiro que te remete à tua avó, vamos supor, à tua tia. E você lembrando daquele perfume, você lembra da tua tia, que automaticamente lembra dos seus primos, que vem a lembrança da casa, da tia, da comida. São lembranças que vão voltando. Isso é seu. Isso é autêntico, né? Muitos médios nem sabem que são anímicos. Por isso, vale e muito a orientação e supervisão do dirigente da casa de oração, da casa espírita. Como identificar se é animismo? As pessoas, elas sempre ficam assim, eu recebi uma comunicação, uma incorporação, uma comunicação de espírito, tal. Como saber se é verdadeiramente de um espírito ou se é seu? Todos nós temos trejeitos. Nós, vamos supor, como diz o Yuri, presta atenção no né, Yuri? A gente tem que se policiando, a gente tem vícios, a gente tem clichês, vícios, manias. Então, quando a gente está, quando está no centro espírita, na casa de oração, nós temos a convivência com esses médiuns, com esses amigos. Quando estamos em trabalho, quando achamos que estamos lá incorporando, nos concentrando para dar passividade, o que acontece? Uma das formas de se identificar o animismo é como esse médium está falando. É dele, os trejeitos, as repetições. Então. Nossa, sabe essas coisiquinhas que quem está ao nosso redor deve se atentar, principalmente o dirigente desta casa. E o que acontece? Aí nós vamos percebendo que o que está acontecendo é, em partes, animismo. Porque é uma coisa minha. Eu estou falando com o meu linguajar, com os meus vícios. É o que acontece, como eu falei, em 80% de quem está começando, né, a ingressar na atividade espírita. Então, mas existe uma coisa também, que nós não nos atentamos. Existe o animismo do espírito. Muitas das vezes, quando estamos ali concentrados, dando a passividade para esse espírito, o médium em si, ele está concentrado e recebendo o que esse espírito realmente está falando. Só que esse espírito, ele se acha um espírito superior, o que muitos de nós chamamos um espírito brincalhão, um espírito zombeteiro, né? Mas o que acontece? Na cabeça desse espírito, no interior dele, ele é alguém muito importante. Muitas das vezes, ele vai dizer, em muitos centros espíritas, a gente já viu comunicação até de Jesus Cristo. E tem centros espíritas que passam isso adiante. Na verdade, o que tem
de comunicação de Bezerra de Menezes, de Chico Xavier, de Emmanuel, isso porque são os mais conhecidos, sem falar, né, de Santos, né, Drummond, de tantos outros por aí. E devemos, por isso que eu falo, a casa é muito importante. Os que estão ali do lado desse médium e o dirigente têm que estar sempre atento para prestar atenção se é o animismo da pessoa em si, que não é uma coisa falsa, ou é o animismo do espírito, que se acha superior, tipo um Jesus Cristo, né? Infelizmente. Como diz aqui, ó, mas a partir do momento que o indivíduo passa a saber e usa, deixa eu voltar só um pouquinho aqui, ó. Se nós conhecemos o médium ao entrar em transe, ele vai, como eu te falei, ele vai liberando clichês. E nós devemos nos atentar. Mas a partir do momento que o indivíduo passa a saber que ele, né, tem esse animismo e usa isso de caso pensado, aí o fenômeno deixa de ser anímico e entra na área da mistificação. Mistificação é tudo aquilo que nós aproveitamos de algo, né? No caso das manifestações, né, como que eu vou explicar para vocês? Eu achei aqui, eu estou procurando. Muitos casos de manifestações é onde o médium finge, né, a pessoa, um médium, um sensitivo, ele finge que ele está incorporando alguém, né, um espírito no caso. Aí ele usa de proveito dessas manifestações. Verifiquemos, primeiro, a gente precisa realmente saber, entender, conhecer, na verdade, da índole desse ser. Porque as pessoas hoje, elas estão tão tendenciosas a acreditar em tudo que aparece, que não se atentam realmente na razão. Né? Eu até coloquei aqui, ó, como saber se é misticismo ou não? Verificamos onde a informação vai nos levar. Vai nos levar à dependência de alguma coisa ou alguém? A informação vai nos cobrar algum dinheiro, algum recurso para que resolvamos casos espirituais, amor, familiares? Então, aí entra no que a Juliana comentou no domingo, naquela parte de se aproveitar da sua mediunidade para obter vantagem. Ela comentou sobre isso no domingo. E eu verificando, eu vi que essa parte da mistificação nós tratamos como se fosse mentira, né? Nada mais é que isso. As pessoas, elas entram naquela fase do fenômeno. As pessoas hoje em dia gostam do fenômeno. Elas procuram um centro espírita, um centro de umbanda, quimbanda. Para quê? Para ver o fenômeno, para querer algo, mais algo que ela quer. Ela vai atrás de respostas que sejam favoráveis a ela. Então, aquele médium está se aproveitando daquilo que ele quer. E nós temos que entender que o médium, quando ele está caminhando por caminhos tortuosos, os seus amigos espirituais, os benfazejos, como eu costumo dizer, eles acabam abandonando esse médium. E ele vai ficar, digamos, à deriva. A deriva, porque ele tem o livre-arbítrio. Então, ele será o quê? Ele será influenciado por espíritos menos elevados, pelos irmãos menos elevados. Tem um pedacinho que eu coloquei assim, do orgulho do médium. Fala assim, ó: de todas as imperfeições morais, o que oferece maior vulnerabilidade aos espíritos imperfeitos é o orgulho. Para os médios, o orgulho é um escolho
tanto mais perigoso quanto menos o confessam. É o orgulho que lhe dá essa crença cega na superioridade dos espíritos que a eles se vinculam, porque se sentem lisonjeados com certos nomes que eles lhe impõem. É aquilo que eu falei: Bezerra, Chico, Jesus, Emmanuel. Desde que um espírito lhe diz, eu sou fulano, inclinam-se e não admitem dúvidas, porque seu amor próprio sofreria se encontrasse sobre essa máscara um espírito de condição inferior ou um malvado desprezível. Ou seja, ele não quer admitir que ele está sendo orientado por um espírito inferior, né? O espírito que vê o lado fraco aproveita-se dele, lisonjeia o pretenso protegido, fala-lhe de origens ilustres que o enchem de orgulho e vaidade, promete-lhe um futuro brilhante, honra e fortuna, dos quais parece ser o dispensador, caso necessário, simula por ele uma ternura hipócrita. Como se resistir a tanta generosidade? Numa palavra, zomba do médium. Esse foi da Revista Espírita, fevereiro de 1859, ano 2, Allan Kardec. Eu li bastante sobre isso, e nós temos a tendência de partir para o lado mais fácil, infelizmente. Porque quando estamos abertos realmente ao trabalho, o trabalho aparece. E o que nós queremos? O mais fácil. Infelizmente, muitos médiuns seguem por esse lado. Então, devemos estar atentos sempre a isso, né? A mistificação, até coloquei aqui, olha, a mistificação é a mentira exacerbada de algo que vai lhe trazer um lucro, digamos assim. Precisamos estar atentos. E no item 230 do Livro dos Médiuns, o Espírito Erasto diz: na dúvida, abstente, diz um dos vossos antigos provérbios. Não admitais, pois, o que não for para vós de evidência inegável. Ao aparecer uma nova opinião, por menos que vos pareça duvidosa, passai-a pelo crivo da razão e da lógica. O que a razão e o bom senso reprovam, rejeitai corajosamente. Mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Então, precisamos nos atentar a quem está nos comunicando. Nós, como médiuns, devemos estar sempre alertas, pensar, não acreditar em tudo que nos é falado, enviado, tanto por psicografia, psicofonia, intuição. O animismo também é isso. Nas casas espíritas, eu costumo brincar que o animismo é o terror dos médiuns, porque a gente morre de medo de falar, né? Daquela coisa assim de, será que sou eu? Será que é o espírito? Né, Mari? É assim mesmo, você fica, será que é meu? Será que é do espírito? Então, como temos vários ali, né, na mesa com a gente, o dirigente, pode sim debater, olha, vamos ver o que está escrito, é realmente de um espírito? É meu? É um espírito benfazejo? É um espírito bom que está passando orientação? Porque nós devemos aprender. Telefone, toca de lá para cá. Nós temos uma mania de achar que espíritos vão dizer o que devemos fazer. Bons espíritos, eles não dizem o que devemos fazer. Eles nos orientam, sutilmente, dando-nos dicas, dando-nos instruções de melhoramentos. Não chega para mim e fala, faça isso, faça aquilo. Você vai ali, naquela esquina, você vai pular num pé só, que toda a sua vida vai dar certo. Duvidem disso. Pelo contrário, ele vai falar para você, olha, presta atenção em suas atitudes, como você está agindo, como você está
estão seus pensamentos, seus sentimentos. Então, nos atentemos a isso. Ele não vai te dizer o que deve fazer e o que não deve. Precisamos, sim, estar atentos a tudo, porque estamos sujeitos a tudo. Somos seres imperfeitos, porque se fôssemos perfeitos, a gente já estaria em outro plano. E nós temos a mania também de achar que os espíritos que estão desencarnados, porque nós somos espíritos encarnados, né? Somos espíritos encarnados e tem os espíritos desencarnados a quem damos a passividade. Nós temos a mania de achar que os espíritos encarnados que estão do lado de lá são perfeitos. Não, eles não são perfeitos. Eles apenas estão numa condição melhor de entender aqueles que nos ajudam. Eles estão em condições melhores de entender, de ver e ter uma visão mais ampla de tudo. E nós achamos que eles são todos superiores. Precisamos entender que eles estão trabalhando do lado de lá como estamos trabalhando do lado de cá. Temos que andar juntos, no bem, no certo e no correto, sempre. Para captar, e tem uma coisa que eu achei muito legal, que era assim, ó, a verdade, ela sempre aparece. A verdade é a lei da natureza. Então, não adianta falarem que fulano de tal recebe tal espírito, que ele vai fazer o melhor, que ele vai curar, que ele não sei o quê. O que vemos muitos por aí não é essa verdade. É a mistificação em cima do médium, em cima do espírito, tá? Não misturemos animismo, que é essa voz do nosso íntimo, inconscientemente vazada, com a mistificação, que é o engano dos outros de caso pensar. Então, a mistificação é sempre pensar, é enganar o outro, tanto o espírito do lado de lá, como o médium do lado de cá. Ou aquele que geralmente já foi médium, hoje não é mais, porque o seu amigo espiritual o abandonou pelas más atitudes, pelas más tendências, e ele está sendo, né, orientado pelos irmãos mais inferiores. Para captar a mensagem do espírito com mais fidelidade, é preciso esvaziar-se de quaisquer preocupação externas. Isso aqui eu achei sensacional. Se houvesse maior conscientização por parte dos trabalhadores encarnados da importância do seu trabalho, talvez então o seu senso de responsabilidade fosse mais exigido, e então ele se prepararia melhor para o seu trabalho. Ou seja, devemos sim, nós temos vida turbulenta, nós vivemos em um mundo turbulento, temos os nossos afazeres fora do centro espírita, da casa de oração. Mas, quando nos dedicamos realmente a algum trabalho dentro de uma casa espírita ou de uma igreja, seja da onde for, devemos nos preparar para isso. Se nós, agora falando como espírita, como trabalhadora de uma casa espírita, devemos sim nos programar e saber que sim, temos a responsabilidade de estarmos bem para fazermos bem o nosso trabalho. Como diz aqui, se soubéssemos realmente quão importante é o nosso trabalho, nos prepararíamos muito mais para esse trabalho. A nossa responsabilidade seria muito maior. Então, nos atentemos ao que é o animismo nosso. Isso conseguimos com o tempo, com muito trabalho, com muito estudo e muita dedicação, ir melhorando. Nos dediquemos, como eu falei, a esse trabalho, prestemos atenção no que é nosso e do que é do espírito que ele quer passar, sendo sempre acompanhados por nossos amigos da casa espírita, pelo dirigente, e nos atentemos ao que não é do próximo, né? Ao que não o que é místico, o que não é verdadeiramente correto. Pronto. Vamos para as perguntas, então?
Perguntas. Vamos lá. Vamos lá. A Aline, ela pergunta, o médium tem capacidade de reconhecer e barrar a comunicação de um espírito, querendo se passar por outro, como você mencionou, em caso de mensagens de espíritos se passando por Chico Xavier, por exemplo? Tem, eu creio que sim. Porque se ele é um médium disciplinado, é aquilo que eu falei, se ele é disciplinado, e ele começa, porque nós, quando estamos dando a passividade, a gente não fica alheio a tudo. Há alguns casos, há exceções sim, mas como eu te falei, muitas das vezes a gente consegue perceber. Então, quando começa a falar, a gente tem essa capacidade, porque nós, se nós somos disciplinados, né, no trabalho, começamos a prestar atenção que aquilo não está correto. Então, a gente tem essa capacidade, sim. E principalmente o dirigente que está ali participando, ele também, percebendo isso, ele pode ajudar esse médium a prestar atenção ao tipo de comunicação que ele está dando. Né, Mar? Ok. Eu acho que é uma questão de conhecimento, né? A gente sempre fala que o espiritismo é estudo. Então não é só estudar os livros básicos. Você vai estudar um pouco sobre Chico Xavier e aí você vai saber que aquela comunicação não é dele. E como você falou também, as coisas que os espíritos falam, como aconteceu quando eles estavam o Allan Kardec estava juntando as coisas para o estudo do espiritismo, né? Ele testava quando vários espíritos falavam a mesma coisa em vários lugares diferentes para saber que aquilo era verdade. Então, um espírito que veio e falou uma coisa completamente diferente dos outros, você vai perceber, obviamente, que aquilo lá é meio estranho, né? Então, chega no dirigente e fala, olha, o que você acha? Né? Se você acha que você não tem conhecimento suficiente para perceber, então vai e fala com alguém que tem mais conhecimento para isso, né? Essa ajuda, essa orientação. Isso. O Osmir colocou aqui que o médium pode e deve barrar essas comunicações. Vamos lá para a próxima. A Juliana, ela pergunta, como proceder quando você percebe o animismo do médium, trabalhador da casa? Orientando. Eu acho assim, igual a Mari falou agora, é estudo, é se dedicar, é justamente isso. Se nós que estamos ali percebemos, o próprio dirigente ele vai perceber também. E se torna repetitivo, o que deve ser feito? Deve ser chamado esse médium e ter uma conversa, explicar, começar a conversar com ele, olha, está acontecendo tal coisa, vamos estudar, vamos começar do começo, né? Tem sempre um jeito assim, conversando, orientando, igual a Mari falou, orientando, a gente chega lá. Ok. Eu tive que sair uns segundos aqui para ligar o carregador aqui. E eu perdi uma parte que o Osmir colocou um comentário aqui. Eu acho que vocês podem esclarecer para mim. Ele colocou assim: orar por ele, jamais falar, e sim cuidar do mesmo com amor, deixando no tratamento da Câmara. Eu acredito que ele esteja falando do médium que está sofrendo misticismo, provavelmente, né? Porque acaba sendo um tipo de obsessão, né? Sempre tem ajuda. Nós nunca devemos julgar, mas sim orientar. Ou seja, com amor, com trato, com carinho. Se ele está na casa e se percebe isso, é sempre tratar, cuidar e nunca julgar. Porque o julgamento, gente, é triste. O carinho, o amparo, acolher, é tudo. Concordo. Eu vou falar uma coisa que está implícita, mas é uma frase tão óbvia que às vezes a gente não pensa. Mas o amor é a resposta para tudo.
Isso, Márcia. É verdade. Qualquer coisa que tiver problema, se você resolver com amor, é o jeito mais fácil. Todos nós estamos sujeitos a qualquer coisa. Exatamente. Já tem o velho termo que todo mundo usa, né? O amor constrói, o amor modifica e por aí vai, né? Uhum. Isso mesmo. A Cristiana, ela pergunta, então o animismo é a intervenção da própria personalidade do médium nas comunicações do espírito? Sim, também. Por isso que eu falei, existe o animismo da pessoa, do próprio ser, e o animismo do espírito. O que o espírito acha que é, né? Mas eu também tinha essa dúvida, e pesquisando eu fui perceber que não é errado o animismo, porque é uma coisa verdadeira, é uma coisa minha, eu não estou mentindo, mas com o tempo, trabalhando, estudando, conhecendo, aprendendo, nós conseguimos deixar o que é nosso para realmente dar a passividade para o espírito. E existe o espírito que acha que aí o médium consegue identificar e os próprios trabalhadores que ali estiverem. O Osmir colocou aqui que o animismo é necessário e todos temos. Sim. Vamos lá, a próxima pergunta é da Cris também. Mas o espírito também necessita das nossas potencialidades para se comunicar? Que é difícil para nós médiums. Como podemos separar isso? Acho que ela quer saber da necessidade de... Vou ler de novo, vamos lá. Mas o espírito também necessita das nossas potencialidades para se comunicar. Ela está afirmando. Que dificuldade para nós médiums. Como podemos separar isso? Igual você me falou, né? Todos temos um pouco de nós em tudo que fazemos. É igual eu li aqui, pesquisando, foi até o Divaldo que falou isso, né? Sobre o animismo, que no começo nós temos 80% de animismo nosso e 20% do espírito. E nos, estudando, ampliando a nossa faculdade mediúnica, passaremos a ter mais do espírito e menos nosso, mas não deixaremos de ter o nosso. Como disse o Osmir, o animismo em nós é necessário. É nosso, nós somos um ser. Então, sempre vai ter um pouco nosso em tudo aquilo que fazemos, até numa comunicação. O Osmir está pedindo para entrar aqui. Eu vou tentar conectar ele agora. Tá. A gente entrou atrasado hoje. Explicar melhor. A gente entrou atrasado hoje na live, justamente por isso a gente estava tentando uma comunicação com ele e não estava conseguindo. Boa noite, Osmir. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Osmir. Tudo bem. Olha, essa é uma das páginas mais bonitas da doutrina espírita e vocês estão comentando brilhantemente. O animismo parece ser assim um vampiro, um fantasma na vida do médium. Pelo contrário, é necessário. Sabe o que os protetores espirituais fazem? Muitas vezes o médium é obrigado a estudar, ele tem necessidade de estudar. O médium que não estuda passa vergonha, porque os centros espíritas que dão ênfase aos espíritos se comunicarem por eles e fazerem palestras, em determinado momento os espíritos se afastam. E o médium, com o conhecimento dele, sem perceber, mas com o conhecimento que tem, ele vai preencher aquela lacuna. Depois os espíritos vêm de novo. Isso daí é um teste para ver como é que o médium está fazendo com o seu aprendizado e a doutrina espírita. Por outro lado, o animismo acontece quando o médium está enfraquecido, depois de uma gripe, depois de uma doença. As senhoras têm totalmente a mediunidade balançada na época da menopausa. Isso é natural.
o animismo começa a agir de forma marcante, mas não é nada tenebroso. O tenebroso é mistificação, animismo não. E o diretor da mesa espírita, quando ele perceber que há um médium anímico, nunca, mas em hipótese alguma, ele deve falar para o médium, porque uma vez que ele fala, acabou a mediunidade do médium. O médium nunca mais vai ter confiança em si mesmo. E como fazer? Tratá-lo com carinho, com amor, com psicologia, dizendo, olha, você precisa de energia, vamos te deixar na câmara de passes, fazendo um tratamento de 1, 2, 6, 1 ano, 6 meses, 1 ano, depois você retorna à atividade. Quando o médium estiver fortalecido, aí ele poderá voltar à atividade. Se deixar o médium naquela situação, ele depois vai virar um médium totalmente inapto da sua faculdade mediúnica. Nós temos o direito, o diretor espiritual, seja encarnado ou desencarnado, tem por obrigação de cuidar dos médiuns. Os médiuns numa casa não dão valor a isso, sabe? Vocês não sabem o quanto é difícil a gente observar tudo isso e deixar as pessoas dentro de uma disciplina para que depois não ocorra o pior. Verdade. Muito bem. Então vamos lá. A próxima pergunta é do Olair. Ele pergunta: quando o nosso mentor espiritual não se comunica nas reuniões, é porque estamos fazendo alguma coisa errada? Não tem a necessidade do nosso mentor ele estar ali em toda reunião. Até porque ele nos deixa trabalhar. Ele nos dá a oportunidade de trabalhar para outros espíritos se comunicarem através de nós. Não necessariamente ele tem que estar toda reunião dando a comunicação. Mas ele vai estar ali. Ele só não vai dar a comunicação. Né? Certo. Vamos aguardar aqui se tem mais alguma pergunta que o pessoal quer tirar as dúvidas. Mari, quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que também os mentores espirituais, eles têm seus próprios trabalhos, né? Então, se eles não podem confiar na gente de deixar a gente sozinho para trabalhar, né? Então, aí sim a gente está fazendo algo errado. Mas se ele não se comunicar, vamos supor, a gente tem algumas reuniões na nossa fraternidade, né, que é só para os mentores se comunicarem. E aí, então, eles vêm e se comunicam, né? Porque foi combinado assim. Então, ele largou algum trabalho, alguma atividade dele para vir se comunicar. Mas nas outras, eu acho que não tem necessidade nenhuma dele ficar no nosso pé o tempo inteiro até... Porque a gente, como falou, vai estudar, vai aprender e vai trabalhar certinho, né? Para ele não precisar ficar se ocupando da gente o tempo todo. É isso mesmo. E as pessoas acham que os espíritos, os nossos mentores estão com a gente 24 horas por dia. Acho que eles não têm que fazer lá no plano, né? Do outro lado. Aí eles acham que estão... Não, meu mentor está comigo 24 horas. Gente... Não é bem assim, né? Igual a Mari falou, ele tem coisas importantes para fazer. Né? Ele não vai estar com a gente ali 24 horas, porque temos o nosso livre-arbítrio também para poder seguir adiante, para pôr em prática tudo aquilo que a gente vem aprendendo. Não é verdade, Ismi? Sim, é isso mesmo. E a gente vai falar dormindo, ele não vai ficar no pé. Vamos lá. O médium deve diferenciar muito o que é mistificação e o que é animismo. Isso. Não existe a mistificação inconsciente. Eu já escutei o médium falar isso, sabe? Não. Mistificação é algo pré-arranjado. Isso. Sabe? Eu vou mandar um recadinho para Mariana, ou para Priscila, vou ajeitar isso, ajeitar aquilo. Isso é uma mistificação. Isso. Poderá acontecer um animismo se eu gostar muito das duas e eu me envolver numa situação tão grande em relação a elas e sem querer eu fale alguma coisa em relação a elas. Isso não foi uma mistificação. Mas os nossos mentores,
Eles estão muito atentos, ninguém precisa ter medo. Quem tem um protetor espiritual, um mentor espiritual, não tema, porque eles zelam por nós. Eles não são espíritos qualquer. Os médios, sim, nós somos quaisquer, que a gente não quer estudar, não quer fazer nada. Agora, os nossos espíritos, eles andam numa disciplina muito grande de aprendizado, senão eles não assumiriam o trabalho, principalmente na nossa corrente espiritual. Pronto, Yuri. A Márcia ela pergunta: então no animismo não há espírito e na mistificação sim? Não. No animismo somos nós, é aquilo que eu falei, mas no animismo também há espírito, o médium, ele está dando a passividade, mas tem o espírito que está se julgando alguém importante. Então aí é o animismo do espírito, porque existe o animismo do médium e o animismo... Não, pera lá, Priscila. Não é assim. O espírito que existe quando acontece o animismo é o espírito do médium. É o médium, tá? Não é outro espírito, não. Agora, eu falei dos espíritos, Márcia, e você sabe muito bem que você já assistiu essas atuações. Quando o médium arranja comunicações para ser mistificadas e quando, por indisciplina do médium, falta de moral, etc., o médium também recebe espíritos zombeteiros e brincalhões que vêm fazer animismo nas comunicações. Isso não é vem fazer mistificações nas comunicações. Isso daí não é nem animismo, nem mistificação da criatura que planejou. Porém, pela indisciplina dela, esses espíritos abrem um portal, abrem um campo de ação e falam para a gente: nós tivemos um médium que recebia o Papa, não sei o quê, o Kennedy e não sei mais o quê, que teve que dar uma cortada, porque daqui a pouco ele ia receber toda a corte celestial. Então, daí vem o que eu falei do espírito zombeteiro, né? Que acha que ele é Deus, né? É isso e tem aí. muitas casas espíritas, né, Osmir, que passam essas comunicações adiante. Infelizmente, né? Sim, tem. Ainda mais nessa época aí com a quarentena, principalmente na época que estava todo mundo realmente trancado em casa, a gente via muito disso aí nos Facebook da vida, então nas redes sociais aí tá cheio, né? Bom, pessoal, a gente está chegando aí ao final da palestra de hoje. Tá faltando aí uns 3, 4 minutinhos aí. Se alguém tiver mais alguma pergunta para tirar a dúvida aí, aproveita a oportunidade. Você quer fazer mais alguma colocação, Priscila? Não, acho que tá certo, assim, o que a gente deu para entender, acho que muito bem. Agora o Osmir, ele colocou muito bem, deu para separar bem essa parte do animismo, espírito, mistificação. Eu acho que foi muito bem colocado. E eu, como sempre, aprendendo sempre, e agradeço muito por isso. Tá bem que a gente tem o Osmir aí para orientar a gente. Pelo amor de Deus. Olha, deixa eu contar uma coisa. Havia uma médica, uma doutora, há muitos anos atrás, e ela se apaixonou pelo irmão Braulio. Por incrível que pareça, você não sabe o trabalho que ela me deu. Então o animismo dela acelerou, a mistificação completou, os zombeteiros mistificaram. Ela escreveu para toda a vizinhança cartas de amor para o irmão Braulio. Vocês não sabem o trabalho, quem é daquela época sabe o que eu estou falando, o trabalho que essa senhora me deu, porque ela se apaixonou por um espírito. Nossa, vocês pensam que isso daí não acontece? Acontece. Vocês não sabem o que tem por aí. Qualquer dia eu vou contar o Amilcar, grande amigo nosso, desencarnou, Amilcar de Chiaro.
ele conta cada fatos da mediunidade que a gente se morre de rir. E eu vou trazer os fatos que ele contou, principalmente da comunicação de uma vaca. Tá? Um animismo puro. Aí ele não sabia mais o que fazer para cortar o animismo do médium. Ele falou, e agora, o que eu faço? Ele lutou, ele fez de todas as formas. De repente, ele falou, é agora. Aí ele fez assim, sou bravo, agora eu te pego. Olha, o espírito zombeteiro sumiu dali, tá bom? E o médico comportadíssimo. Ele deu essa palestra na nossa casa, nós morríamos de rir com a Amilcar. Grande amigo, ele me visitou um dia desses. Gostei. É o caso do Kardec, né, Osmir? Vocês me perdoem. Não tinha? Aconteceu um caso parecido com Allan Kardec, né? Que era a comunicação da dona Passarinha, não era? Era uma coisa assim. Eu li sobre isso já também. Muito legal também. Não, e a nossa casa teve uma que queria ser passarinho. Eu abri a janela e falei, pode voar. Era o primeiro andar, né? A Magnete segurou na hora. Vocês me perdoem a brincadeira, mas é que eu não estava me aguentando de dar risada escutando o Osmir falando dessa história aí do boi. Do boi foi sensacional. Eu lembrei do Laírco lá em Boituva, quando a gente vai buscar o leite lá na fazenda, ele fica conversando com as vaquinhas lá. Eu não aguentei. Eu Laír é triste. A última pergunta aqui pra gente finalizar já. A Juliana, ela pergunta, a disciplina é essencial? Sempre. Disciplina. Isso. Disciplina. A nossa meta é disciplina. Quando nos disciplinamos, seguimos adiante. Então, disciplina é a palavra, né, Osmir? Né, Mari? Com certeza. Para todas as áreas da nossa vida, aliás. Todas. Exatamente. Todas. 2 minutos, Mari. Opa, então, vamos lá. Fazer a oração primeiro ou os agradecimentos primeiro? Fazer a oração primeiro, depois a gente faz o agradecimento. Osmir, quer fazer? Posso fazer bem rapidinho? Deus nosso Pai, Jesus nosso amado Mestre, Maria de Nazaré, abençoe a todos, a todas as criaturas que estão enfermas, que estão precisando de carinho, de paz, de amor. É o que te pedimos nessa noite e que possamos, todos nós que estamos unidos, emanados no seu pensamento, receber a paz do amado Mestre Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Pri, seus agradecimentos? Mais uma vez, para mim é maravilhoso, só tenho a agradecer à fraternidade pela oportunidade, porque quando a gente vem, né, nesse papo gostoso, conversar, a gente precisa estudar muito, precisa procurar muito, livros, a codificação, então são palestras, isso nos dá a oportunidade de disciplina, né? Vai nos disciplinando para fazer o que é certo, fazer o correto. Eu agradeço imensamente essa oportunidade, porque me ajuda muito. Me ajuda muito mais do que eu acho do que a gente tenta passar. E a gente tenta passar um pouquinho daquilo que a gente vai aprendendo. Então, agradecer sempre. Sou imensamente grata pela oportunidade que a fraternidade me dá, pelo amparo. Eu agradeço sempre. E gratidão mais uma vez por estar com vocês hoje aqui. Osmir, quer agradecer também? Agradeço por ter entrado no meio do programa. É que eu não estava bem, o pintor resolveu passar uma coisa aqui na minha casa. Olha, eu quase morri. Eu não preciso nem falar o que aconteceu. Eu pensei que eu ia para o pronto-socorro, sabe? Eu fiquei de máscara. Agora que eu tirei, lacrei a porta do meu quarto com fita crepe para não passar o cheiro para cá. Trouxe tudo quanto era comida para mim não passar fome à noite, água, tudo. Tá tudo aqui no quarto. Porque vai que eu passo fome, né? Mas também não vou pro lado da sala. A minha vista ainda está ardendo, viu?
Yuri, Obrigado quanto a tempo a todos. gente tem? Bom, queria E agradecer. obrigado a Mariana, né, que me atendeu. Quanto tempo, Yuri? Tem 1 minuto. 1 minuto? Então eu vou agradecer rapidinho e depois você, pode ser? Pode? Então, obrigado a todo mundo que acompanhou a nossa live hoje. Obrigada pela oportunidade de estar aqui ajudando um pouquinho de nada. E lembrar que as palavras-chave da reunião de hoje foram caridade, estudo e disciplina. Isso aí. É isso aí. Que eu também gostaria de agradecer a todos aí que nos acompanhou hoje. Muito obrigado. Continuamos pedindo a todos que em suas casas façam suas orações, pedindo a todos que estão necessitando nesse tempo difícil aí, de doenças, enfim. E até sexta-feira, aí, se Deus quiser, às 20h30 novamente. E só fazer um comentáriozinho para terminar aqui, não vamos levar mais a sério o Olair, porque ele está chamando a vaca de ser humano. Olair, a vaca é um ser vivo, ser humano é outra coisa. E o patinho? Escuta, sexta-feira a Bruna Barbarella é a oradora, né? E Barbarella. hoje eu errei o nome da outra aí, e eu coloquei ela Priscila Gambalino. É Galdino. Então tá bom, pessoal, vai cair daqui a pouquinho. Então vamos encerrando por aqui. Agradecemos mais uma vez a todo mundo aí e um ótimo resto de semana aí, tá ok? Um abraço a todos, até mais. Obrigada, até mais.